1000 vezes eu falhei, até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me basta, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos, e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu venho, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando sua beleza, além do véu dos santos dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. Meu coração coloco em tuas mãos, e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu venho, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando sua beleza, além do véu do santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar, meu filho, meu filho, ó Pai. Tu és meu filho, tu és meu filho, tu és meu filho, eu sou teu Pai. No teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando sua beleza, além do véu do santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar, mas ouço tua voz me chamar. Me chamar. Amém. Nós queremos nessa manhã
primeiramente agradecer a Deus pela bênção que tem dado a cada um de nós, e também agradecer e dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão vindo de outras igrejas, né, em outros bairros, que estão assistindo conosco. Damos boas-vindas aos irmãos que vieram de Brasília, né? Seja bem-vindo. E os demais irmãos que vieram daqui mesmo de Uberlândia. Nós temos aqui o irmão Ideu, a sua namorada, seja bem-vindo. Ali está o Luiz. Né, Luiz? Seja bem-vindo. Eu gostaria que o Luiz ficasse de pé um pouquinho. Fica de pé. Esse rapaz, nós estamos tendo o privilégio de todo sábado, às 15h, ir na casa dele. Ele mora lá no Jardim, não, Jardim não, né? Como é que chama Jardim mesmo? Bairro, como é que chama? Liberdade, né? E eu e Severino, todo sábado nós estamos lá, nós chegamos lá 3h, 3h30, nós estamos lá quase 7h da noite. É tanta pergunta, tanta... Seja bem-vindo, viu, Luiz? Pode sentar, seja bem-vindo. E os demais irmãos que estão aqui da igreja de Shopping Park, seja bem-vindo nessa manhã. Eu espero que vocês recebam a bênção do Espírito Santo nesse dia de hoje. Amém? Amém. E entre esses amigos nossos, entre esses irmãos que estão nos visitando, nós temos o irmão José Rildo, né? Que está trazendo Ridel, né? É meio difícil o nome dele de falar, né? Então ele está trazendo a mensagem de Deus para nós nesta manhã. O irmão Zé Rildo, ele é um dos oficiais da Igreja Central. Ele é um diretor de mordomia da Igreja Adventista, na Igreja Central, a Rua Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, número 5. E com ele, os momentos a seguir, irmão Zé Rildo. Muito bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente. E já faz um bom tempo, né, que nós estivemos aqui. E eu fico muito feliz de estar falando com o Zé dos Reis, o quanto que é agradável, o quanto é suave vir à igreja e ver a igreja crescendo em tamanho, quantidade e também qualidade, né, e espiritualidade. Isso é muito bom. Coincidentemente, esses dias nós tivemos aí a presença do irmão José Reis em casa, e ele me fez esse convite para estar aqui, e eu, com muito carinho, sempre digo sim, porque quando um ancião da igreja convida alguém para vir pregar, esse alguém que o convidou é um porta-voz de Deus, é uma pessoa escolhida, é um instrumento de Deus para que outros pregadores venham aceitar e dizer o seu sim. Então, muito obrigado, Zé, pelo o carinho, viu? E também quero dizer aos irmãos que a semana que vem, com toda certeza, os ares condicionados aqui já estarão funcionando, viu? Porque o Zé esteve lá em casa, conversou comigo, imediatamente nós começamos a trabalhar com os amigos lá da CEMIG, e está em andamento, e a semana que vem, creio eu, e com a graça de Deus, aqui vai estar bem fresquinho, tá bem? Meus queridos, Deus nos dá sempre o privilégio de estudar a sua palavra e de falar em nome da sua palavra, falar da sua palavra aos nossos queridos irmãos. Para que um sermão seja feito, o nosso querido pastor Eurípides sabe disso, nós precisamos de 3 itens essenciais para formar um sermão. Primeiro é o nome do sermão. O segundo é o tema central que nós vamos usar. E o terceiro é o versículo bíblico escolhido para compor o sermão, porque se não tiver um versículo bíblico, nós estaremos falando de nós mesmos, e isso talvez não agrade a Deus. Então, o nome do nosso sermão de hoje é o Paralítico de Betesda, e o tema central é o grande milagre de Cristo. E o texto bíblico escolhido é João, capítulo 5, versículo 1 a 5. Deus tem, nesta manhã, meus queridos irmãos, a palavra viva para o nosso coração.
Por isso eu quero convidar a todos os irmãos que abram o seu coração, a sua mente, para receber esta palavra bendita que João escreveu, inspirada pelo Espírito Santo. Então eu convido os irmãos também a abrir as suas Bíblias em João, capítulo 5, versículo 1 a 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois de movimentado da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Meus queridos, no tempo de Jesus, já havia em Jerusalém esse local, que era um centro de peregrinação para as pessoas que pretendiam obter a cura. E as águas ali alegavam poderes curativos. Ao redor desse tanque encontravam-se muitos enfermos, conforme a palavra do Senhor. Eram coxos, cegos, paralíticos, né? E ali se aglomeravam aguardando a oportunidade para entrarem na água, quando ela era agitada. E o primeiro que descesse era milagrosamente curado. Esse texto tem muitas lições e nos traz, nesta manhã, muitas pessoas enfermas estavam ali e se encontravam em uma situação desesperadora, esperando por um milagre que os libertasse de seus sofrimentos. Trazendo o texto para bem perto de nós, fazendo uma hermenêutica, né? Para aqueles que não conhecem essa palavra, meus queridos, a origem ela é grega e significa a arte ou a técnica de interpretar e explicar um texto, ou até mesmo um discurso, quem sabe, conforme os dicionários. E ela é muito usada também no curso de teologia, os teólogos gostam de usar essa palavra. Podemos comparar, meus queridos irmãos, esses enfermos do tanque de Betesda, como os pecadores deste mundo, esperando supersticiosamente alguma salvação. Muitas pessoas, meus queridos, neste mundo desesperados por uma salvação ou libertação de um sofrimento, acabam crendo em certas crendices que mais complicam a sua vida do que as aproximam de Deus. O que, diga-se de passagem, que não era o caso desses enfermos lá do tanque de Betesda, pois o próprio texto diz que um anjo do Senhor descia e tocavam aquelas águas. Mas voltando para o texto, já no verso 2, nós vimos que esse tanque se chamava, ou era conhecido como tanque de Betesda, em hebraico, Bet-Zeshad, cuja tradução significa casa de misericórdia ou casa da graça. E então, temos a informação no verso 5, que ali encontrava um homem que há 38 anos vivia junto ao tanque de Betesda, junto ao tanque da graça,
junto ao tanque da misericórdia. Ali estava um homem que estava vivendo há 38 anos de frustração, 38 anos de derrotas, 38 anos de falta da graça. Um homem que havia acostumado, meus queridos, a ver o sobrenatural na vida de outras pessoas. Havia se acostumado a ver milagre na vida de outras pessoas, mas não na sua própria vida. Na casa da graça, ou na casa da misericórdia, na casa dos milagres, conforme queiram, esse paralítico viveu anos sem a graça, sem o milagre. Ele estava privado de usar a cura, que estava ali bem à sua frente, poucos metros de distância do seu alcance ali. Eu abro um parênteses aqui. De 2 dias para cá, todos os jornais no Brasil só falam de uma coisa: do acidente do avião que estava o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ali, meus queridos irmãos, 3 morreram do acidente. Uma moça não morreu do acidente, mas ela buscava o socorro, e bem próximo dela, centímetros talvez, estava ali a salvação da vida daquela moça, mas não conseguiram. Gritava por socorro, ela via os salva-vidas ali, os bombeiros, mas não conseguia, porque eles não tinham como tirá-la de dentro. Ela morreu afogada. Aqui, meus irmãos, nós vimos muitos milagres. Nós vimos o sobrenatural. É aqui na igreja que vimos também que muitas pessoas param e se estabeleçam em busca de uma transformação ou um livramento à semelhança do paralítico de Betesda. Talvez muitos se identifiquem com esse homem, pois assim como ele esperavam por um milagre, há muito tempo, no entanto, só acharam frustrações e derrotas. Viram muitos milagres na vida dos outros e não nas suas vidas. E eu quero dizer para você que nesta manhã, meu querido irmão, para você ser otimista, creia, pois o seu milagre também está chegando. Amém? E estudando e meditando a palavra de Deus, o texto, percebi que esse homem estava privado da casa da graça, privado da cura, ao meu ver, por 2 motivos. Somente 2 motivos. O primeiro motivo era um motivo pessoal. Não era algo externo que o prejudicava, mas sim uma enfermidade física. É claro que é algo involuntário, né? Ele não tinha culpa de ter nascido daquela forma, mas isso atrapalhava a conquista da sua bênção, de seu milagre. Ele era paralítico, e por mais que se arrastasse, outros eram mais rápidos do que ele, e tomavam a frente e tiravam-lhe o direito da bênção, da cura. Já no verso 7 ele diz: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A paralisia, meus queridos, impedia de usufruir dos meios de cura que estava bem ali na sua frente, próximo dele. E com certeza, a ansiedade daquela moça que estava no avião, aquela profissional, o milagre da salvação dela, da vida dela, estava bem mais próxima do que o do paralítico de Betesda.
O que nós temos que fazer, meus queridos irmãos, é uma sugestão. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz amarga brote ou cause perturbação, contaminando muitos. Está lá em Hebreus 12, 15. Muitas pessoas, principalmente aquelas que são mais necessitadas, talvez o pastor Eurípides deve ter passado por alguma situação dessa, né? Diz assim: ah, pastor, eu não tive culpa de estar assim, de eu ter nascido assim, foram as circunstâncias da vida que me fizeram assim. Aí o pastor Eurípides, com essa calmaria toda que lhe é peculiar, diz assim: tudo bem, meu irmão, tudo bem, minha irmã. Eu acredito que você não teve culpa de ter nascido assim. Mas o paralítico também não teve. Aquele paralítico, meu irmão ou minha irmã, lá de Betesda, também não teve culpa. Mas isso, meus queridos, não impediu que a enfermidade prejudicasse na sua caminhada. Não é uma questão de culpa, mas é uma questão de conscientização de que essas coisas não foram trabalhadas. Primeiro, talvez você passe 38 anos só experimentando amargura, tristeza, angústia, decepção, derrotas, fracassos. Tudo isso pode acontecer. O segundo motivo, meus queridos, chama-se invisibilidade. Vimos isso na resposta do paralítico à pergunta de Jesus, se ele queria ser curado. No verso 7, diz: Senhor, não tenho ninguém que me ponha na água, quando a água é agitada. Ora, o lugar conhecido como Casa da Graça, encontramos um homem há 38 anos vivendo nela, mas esperando pela graça de uma mão amiga, esperando que alguém compadecesse dele e o ajudasse a entrar naquele tanque. Ele não tinha ninguém, estava invisível ali durante 38 anos. Agora, imaginem vocês, a angústia daquela moça que a mão do salva-vidas estava aqui, ela aqui dentro, aqui debaixo e eles aqui. E eles não conseguiram. Na casa da graça, meus irmãos, só imperava o individualismo. Ele diz: enquanto eu vou, desce outro no meu lugar. Desce outro antes de mim. Ao que parece, meus queridos, essa atitude desses outros que descem primeiro tem sido comum nos dias de hoje, sobretudo dentro das nossas igrejas. Na casa da graça, muitos se encontram sem a graça da visibilidade, não estão sendo cuidados, não estão sendo pastoreados, estão ao léu da sorte, e, ao meu ver, o individualismo continua sendo a grande vilã, o grande vilã. As pessoas estão a cada dia mais preocupadas consigo mesma, ao ponto de não enxergar os outros. Meus irmãos, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, eu tenho tido assim na minha vida vitórias e muitas vitórias, sabe? Por quê? Porque eu não fico preocupado se alguém está me vendo, se alguém está me observando, se alguém está cuidando de mim. Mas eu tenho um Deus que cuida. E é muito triste, meus irmãos, você encontrar com uma pessoa na rua, e às vezes o máximo que você recebe: oi,
Isso é triste, é desagradável, porque aos sábados, às quartas, aos domingos, as pessoas estão no templo sagrado, estão ali, pegam na sua mão, te cumprimentam, mas quando sai lá na rua, eles não te veem. Não te enxergam. Aí entra a invisibilidade. E eu entristeço com isso, irmãos. Porque muitas vezes, eu falei com a minha mulher, Ana, eu vi fulana, eu vi ciclana lá na rua, passou perto de mim, como se não me conhecesse, como se eu fosse transparente. Ela falou assim, e você fica dando bola para isso? Fica dando atenção para isso? Deus sabe o que faz, você tem um que está te vendo, você é invisível pelo ser humano, mas você é visível por Deus. Deus está do seu lado, está ali, seu melhor amigo está ali contigo. Não preocupe com isso não, bem. Então, mas é ruim, é triste, porque você, no fundo do seu coração, você queria parar, pegar na mão daquela pessoa, cumprimentar. Outro dia eu corri atrás do meu Eurípides lá no shopping, mas ele foi mais rápido que eu, sabe? Ele andou, passou depressa, vou lá cumprimentar o pastor, né? Mas ele foi mais rápido que eu, não consegui falar com ele. Eu quero dizer, meus irmãos, que mandamentos como amar o teu próximo como a ti mesmo, já não amolecem muitos corações, infelizmente. Talvez eu esteja até exagerando um pouco, mas não, eu acredito que muitas pessoas, eu digo isso dentro da minha própria família, que às vezes não funciona, não existe. E um dos grandes benefícios que o cristão tem é de pertencer a uma igreja e fazer parte da comunidade do corpo de Cristo. É saber que você está sendo cuidado e suas necessidades têm sido vistas pelos irmãos. É saber que as pessoas se preocupam com a sua vida. Eu quero dar um exemplo aqui, dar um testemunho aqui, meus queridos irmãos. As igrejas de Uberlândia, todo ano, final de ano, ela faz o mutirão de Natal. Umas, é claro, arrecadam mais mantimentos, brinquedos, roupas, outras recolhem menos. As pequenas igrejas também fazem o seu trabalho. E quantas pessoas, meus queridos, foram vistas, quantas pessoas foram observadas, não ficaram na invisibilidade, quantas pessoas foram beneficiadas, quantas famílias tiveram Natal farto em sua mesa. Isso é bênção, meus irmãos, isso é bênção, é pertencer verdadeiramente ao corpo de Cristo, que é a igreja. No verso 6, a história desse homem começa a mudar. Saiba, queridos, que sempre tem um final feliz. Sempre tem um final para as nossas lutas. Elas não são eternas. Uma hora acaba e o paralítico lá de Betesda estava prestes a terminar. E o verso demonstra a atitude de nosso Senhor. Que diz o texto, né? Vendo Jesus o paralítico e sabendo que estava assim há muito tempo. Aí eu abro uma aspa aqui. Jesus viu. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Os olhos do Salvador, meus queridos, daquele que tudo contempla, viu aquele homem. Os olhos da verdadeira graça agora repousa sobre a vida dolorosa daquele homem. Após 38 anos, alguém o enxerga. Alguém se compadece demonstrando o que todos nós já sabemos,
que a iniciativa sempre ela é divina. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. A visibilidade de Deus, meus queridos, é um presente. Como é bom ser visto e como é bom ser enxergado. E eu quero, assim, abrir só um parênteses aqui. Eu não sei realmente o que está se passando aqui com os irmãos do Shopping Park, ou com os nossos queridos visitantes. Eu desconheço as lutas. Eu não sei o que você está sentindo nesse momento. Não sei qual o tamanho do buraco, do vazio que está no seu coração. Mas Jesus Cristo, o meu Senhor, está aqui nesta manhã, e Ele tudo vê. Ele tudo, somente Ele, tudo vê. Romanos 8:29. Porque de antemão nos conheceu. Ele quer mudar a minha história. Ele quer mudar a história dos meus queridos irmãos. Assim como fez com esse homem. E nós temos que entregar a ele. E quando ele entrou na vida daquele homem que há 38 anos sofria no tanque de Betesda, a história daquele homem mudou permanentemente. Mudou para sempre. Tanto que mudou, que Jesus disse a ele, ó, encontra comigo lá no templo. E ele foi. Ides e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe, irmãos, Deus nos chama para ouvir a sua palavra, para obedecer a sua palavra, para nos dar o privilégio de usar aquilo que nos compete, aquilo que Deus nos deu, o dom da palavra de Deus, de usufruir do nosso direito de cristão, de usufruir do direito da imagem e a semelhança de Cristo. É interessante, meus irmãos, que as grandes mensagens se encontram e aprendemos algumas lições com a pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus não era descabível, como algum de nós possa, às vezes, estar pensando. Quero ser curado? O irmão Célio está ali com a bengala dele na mão aqui. Célio, quer ser curado? Aí o irmão que está do lado dele fala assim, mas que pergunta é essa? Você não está vendo que ele está com a perna machucada? É claro que ele quer ser curado. É claro que ele quer ser curado. Eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de ir em algum hospital com uma pessoa que está precisando de um atendimento. Às vezes, aquele acompanhante, meus queridos, ele interfere, ele sofre mais do que o próprio doente. Às vezes, o doente está lá, quietinho, o Célio machucou a perna, o Célio está lá quieto, não está nem gemendo. Mas, de repente, a esposa dele, o amigo está do lado, ô enfermeira, corre aqui, vem cá. Cria-se aquela ansiedade, ela sofre mais do que o próprio enfermo. E a pergunta de Jesus, ela não foi descabível, e ela tem um significado, talvez seja a pergunta mais bonita e mais eficiente que possa ter acontecido na vida daquele homem. Quer ser curado? Aí alguém responde, é claro que ele quer ser curado, né? Mas vamos lá. Jesus pergunta, porque nem sempre sabemos o que realmente queremos. Muitas vezes chegamos a Deus com as nossas petições escurecidas, trocadas por conta das circunstâncias que nós passamos. Ansiedade, angústia. Essa pergunta nos faz refletir sobre as nossas prioridades
o que realmente queremos e para que queremos. Por que queremos e para que queremos tal coisa. Penso que esta questão de Jesus, que ele queria trabalhar nessa pergunta. Lá estavam as águas que curam, bem à sua frente. Mas o paralítico continuava sem a cura. Ele poderia ter sido curado se tivesse entrado no tanque. Só que foram tantas tentativas frustradas, tantos esforços perdidos, tanta luta para nada. Anos e anos se passando derrotas em cima de derrotas. Eu acredito, meus queridos, que esse homem talvez tenha decepcionado tanto que há momentos ali da sua vida que ele, com certeza, ele desistiu. Desistiu da salvação, desistiu da cura, desistiu de viver. Porque como imaginar um homem há 38 anos buscando a cura que está 1 metro da sua frente? E ele nunca conseguia. Meus irmãos, vocês sabem o que eu aprendo aqui hoje? É que Deus não dá a salvação, não dá o seu milagre para quem não quer. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Jesus aqui não está considerando ninguém como cães e nem como porcos. Ele não está maltratando as pessoas. Por isso que eu falo, essa pergunta de Jesus é a pergunta mais inteligente. Ele está dizendo o seguinte, que não se deve dar as coisas sagradas para quem não quer. Porque essa pessoa vai desperdiçá-las. Eu quero encerrar aqui, meus irmãos, dizendo aos queridos irmãos, ele está nos ensinando que no processo do recebimento de uma cura ou de um milagre, ou da transformação de uma situação, é necessário querermos, é necessário que nós nos interessemos, porque ele está nos dizendo que não adianta nós ficarmos de braço cruzado, esperando as coisas cair do céu. Ele está nos dizendo, faça da sua parte, corra atrás, lute. Se o seu relacionamento não está bacana com a sua esposa, luta por ele. Está desempregado? Corre atrás de um emprego, lute, ore, entregue nas mãos de Deus. Estude, se capacite, fuja da tentação e abandone o pecado. Jesus tem a palavra da cura. Mas ela só veio a existir quando o paralítico obedeceu a palavra proclamada. Sem obediência, nada acontece. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Tiago 1:22. Meus irmãos, que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus venha trazer a cada um dessa igreja, os visitantes, aquelas pessoas que talvez pela primeira vez estão vindo aqui hoje, que o Espírito Santo de Deus possa chegar a essa pessoa
enxergar a sua necessidade. Como eu disse, eu não sei qual que é a necessidade de cada um, eu não sei o que está acontecendo, eu não conheço a vida dos irmãos, mas Deus sabe. E eu peço neste momento em oração, para que Deus venha cuidar de cada um de vocês. Eu quero convidar os senhores para ficar de pé, que eu quero orar com vocês. Bondoso Pai e amado Deus, gratos nós te somos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente aqui em teu santo templo. Nós queremos, Pai, te dar ação de graças neste momento, porque o Senhor é um Deus de amor, de bondade, um Deus de misericórdia. É um Deus que está estendendo a sua mão para nós a todo momento. Como disse, Pai querido, eu não conheço a vida dos irmãos. Eu não sei o tamanho do buraco que está no seu coração. Eu não sei o tamanho do vazio, Pai, que estão nas pessoas. Mas eu quero, Pai, te pedir que o Senhor dê a bênção tão necessária na vida de cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor possa estar derramando aquela porção exata de bênçãos para que cada um de nós sejamos curados, Pai. Nós queremos, ó Deus, entregar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos entes queridos, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos irmãos das igrejas. Que o Senhor possa, Pai querido, estar abençoando cada um nesta manhã. São bênçãos, Pai, são pedidos que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. E eu quero agora, Pai querido, convidar os meus queridos irmãos que permaneçam em pé e juntos cantemos um hino 501. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, de onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte,
Querido Pai, nós queremos te pedir que o Senhor se cumpra aquela promessa que o Senhor nos fez. Eu vos deixo a paz eu vos dou. Que o Senhor nos acompanhe, nos dê um restante de sábado feliz, na companhia dos nossos entes queridos e na companhia do teu Santo Espírito. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou Alô, som, Lucas. Em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Liga aqui. Alô, não esqueçam da reunião das pessoas que irão participar da música esse ano.